Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Bom dia, meus irmãos. Hoje, domingo, 19 de abril, ainda estamos isolados, sem podermos cultuar a Deus no templo, cada um na sua casa ou no seu trabalho, alguns estão no trabalho, mas nós queremos convidá-los para, nesse momento, nos voltarmos para o Senhor. Se você estiver em casa, reúna a sua família aí diante do seu notebook, ou da sua TV, ou do seu celular. Reúna os amigos que estão próximos a você e vamos ter esse momento de culto, de adoração a Deus. Hoje é domingo, é o dia que estaríamos normalmente no culto, estaríamos normalmente no templo, então vamos adorar a Deus em família. Tudo começou na família, então é hora de colocarmos também o Senhor no culto em família. Nós vamos cantar nesse início de culto e eu quero convidar você a cantar com o nosso grupo de louvor Jesus em Tua Presença. Cante, louve a Deus. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e
Se for possível, baixe sua cabeça agora, convide a sua família a orar, convide aqueles que estão com você a orar. Vamos buscar a face do Senhor em oração. Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por mais um dia na Tua presença. Deus, nos conduz nesse culto. Faz o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, nos guie, nos oriente. Que Teu Espírito aplique a cada um de nós de tal modo que recebamos direção do Senhor, conforto do Senhor, que recebamos a palavra certa do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, que Tua graça seja derramada sobre cada família que está reunida nessa hora de culto, sobre cada pessoa que está adorando ao Senhor conosco, que a graça do Senhor abundantemente alcance cada vida. Ouve a nossa oração e aceita esse culto, Pai, que estamos realizando aqui, em louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Igreja é gente. Gente que cuida de gente. Em 2020, temos aprendido a amar, Cuidar uns aos outros. Agora é a hora de colocarmos o ensinamento em prática. Há irmãos da nossa igreja que precisam agora. Nosso cuidado e apoio. Por isso, convidamos você a contribuir com a cesta básica ou doação monetária. Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja é gente. Para mais informações, acesse o nosso site www.pibteresina.com.br. Nesse último sábado, dia 18 de abril, nossa juventude realizou mais um culto. Como não podemos estar no mesmo lugar devido ao isolamento social, o culto foi feito via online, mas contou com a participação de muitos jovens que, mesmo longe uns dos outros, estavam juntos para louvar ao Senhor. Glórias a Deus! Nossa igreja se preocupa com você. Pensando nisso, uma equipe de servos tem ligado para os membros e congregados da PIB a fim de saber como estão e se tem alguma necessidade na qual podemos ajudar. Se você deseja fazer parte dessa equipe, fale com o pastor Gilvão. Contamos com a sua participação. E o curso de capacitação ministerial iniciará as aulas do Panorama do Antigo Testamento, cuja matéria tem como professor o pastor Jair. As aulas ocorrerão às terças e às quintas-feiras, às 19 horas, via online, e o investimento é de apenas R$40. Caso você deseje se matricular, entre em contato com o pastor Jair e faça parte. Olá, irmãos, a graça e a paz a todos. Aqui quem vos fala é o missionário Denis Marcos. Nós estamos aqui em Campo Grande do Piauí. Gostaria de louvar e exaltar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado, que tem contribuído com a obra missionária. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Como diz o tema deste ano, transforme o mundo com a alegria do Senhor. E é essa alegria que nos dá força, que tem nos movido a estar fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui já na etapa final da reforma da casa, onde vai funcionar a Igreja Batista aqui em Campo Grande, no bairro Novo Horizonte. Como os amados podem ver, nós tivemos que fazer algumas mudanças que vão estar sendo mostradas agora para os irmãos. Nós precisamos tirar a parede e colocar essa tesoura no lugar para aumentar a nave da igreja. Fizemos aqui uns pilares, umas colunas para segurar. Essas escolas amanhã já devem estar sendo tiradas. Tivemos que mudar toda a instalação elétrica, né, para colocar os ventiladores, mais lâmpadas, para a iluminação ficar melhor. Estamos transferindo também o medidor aqui para fora, né. Aqui está o entulho já da parede. Aqui será colocado o medidor. Como os irmãos podem ver, já foi colocada a placa, o portão. Estamos aqui ao lado da churrascaria. Graças a Deus, o casal aqui da churrascaria também já decidiu congregar conosco. Então, orem por eles. É o Wander, a sua esposa, a Ariana. Louvado, exaltado seja Deus por isso. Estão sempre perguntando quando é que começam os trabalhos. Né? Aqui colocamos umas tomadas, transferimos a porta para cá. Pintamos aqui a porta das salas. Já está aqui as cadeiras, as tintas que o pastor trouxe.
Então que Deus possa ser glorificado e exaltado. Volto aqui fazer só a faxina, né? Essa semana nós já devemos também estar pintando. Aqui fizemos um balcãozinho para auxiliar a pia. Aqui é onde era uma dispensa, estamos fazendo aqui o banheiro, onde deve funcionar o banheiro das damas. Já está todo o material aqui comprado, graças a Deus por isso, só fazendo a encanação aqui. Nós estamos colocando a tubulação aqui fora, né, de esgoto, dos banheiros. E aqui foi feito também esse telhado, esse alpendre, né? Aqui fora, aqui deve ser onde vai funcionar o banheiro masculino. Então nós só podemos louvar e exaltar a Deus por sua graça e misericórdia. Como diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e ele continua se movendo no coração daqueles que amam a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Essas foram as informações, meus irmãos. Para mais, leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Como todos nós estamos juntos como igreja, espalhados, mas juntos, porque temos o mesmo propósito de servir ao Senhor, eu queria passar a você como nossa igreja tem trabalhado nesse período de isolamento social. Espero que você tenha recebido o nosso boletim. O nosso boletim continua sendo enviado normalmente a todos os membros e congregados da igreja, como sempre o fazíamos, para que através do boletim você possa acompanhar as nossas atividades, as nossas ações e possamos assim partilhar dos mesmos propósitos como Igreja do Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja para avaliar toda a nossa situação, para avaliar como nós estamos andando como igreja nesse período de isolamento social e, pela graça de Deus, nós temos alcançado grande parte da membresia da igreja, a maioria dos membros da igreja, seja pelos aplicativos de internet, seja pelo telefone, porque nós dividimos os membros e congregados da igreja entre vários irmãos para telefonarem, para falarem, orarem, saber como cada um está, porque nós somos igreja e entendemos que devemos cuidar uns dos outros, qualquer que seja a situação. E temos sido muito abençoados em receber dos irmãos um feedback, uma resposta pronta da situação de cada família, como cada um está passando. Ao mesmo tempo, os irmãos estão se mobilizando para ajudar aqueles que estão em situações mais difíceis, em situações de maior fragilidade. E assim temos enviado cestas básicas, temos orado, temos apoiado, porque igreja é gente e gente que cuida de gente. Eu louvo a Deus por cada irmão da igreja que tem se dedicado à oração, que tem telefonado e perguntado, pastor, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso apoiar? Ontem mesmo uma irmã da igreja teve uma situação muito complicada na sua casa, depois de uma chuva, da chuva da noite, uma senhora idosa, e os irmãos da igreja se mobilizaram, foram lá, limparam toda a casa, graças a Deus, aquela irmã agora está bem, porque a igreja se mobilizou, porque os irmãos se mobilizaram. Aí na nossa tela você tem também os números das contas da igreja. Através dessas contas você pode destinar via depósito ou transferência dízimos e ofertas para a obra do Senhor. E aí também você tem o WhatsApp, que você pode encaminhar os comprovantes, designando para que é a oferta, identificando o que é dízimo, enfim. Inclusive a oferta de missões. Ainda não encerramos a oferta de missões mundiais, porque o nosso alvo é R$30 mil. Até agora só chegamos a 18 mil, então nós estamos ainda apelando aos irmãos que podem contribuir, que o façam para que os missionários brasileiros, sustentados pelos batistas que estão fora do Brasil, continuem a fazer a obra, continuem a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Agradecemos a todos que têm participado. Naturalmente, a gente está passando uma situação apertada financeiramente, tivemos uma queda significativa nas receitas da igreja, mas cremos no poder de Deus, cremos na ação do Senhor e cremos que a gente vai continuar cumprindo a missão do Senhor, plantando igrejas e cuidando uns dos outros, porque foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Se você recebeu o boletim, você deve ter visto lá que mesmo nessa situação que estamos, tudo está pronto em Campo Grande para que a gente inicie a igreja naquela cidade. Era mais uma cidade sem trabalho batista e agora, pela graça de Deus,
alugamos a casa, já foi tudo reformado lá, tudo está pronto, estamos só aguardando o momento em que o governo vai liberar que a gente possa voltar às atividades normais. Então vamos marcar oficialmente a plantação, o início da igreja na cidade de Campo Grande do Piauí. Aí no boletim também você acompanha as nossas atividades regulares. Os pequenos grupos têm se encontrado através da internet, através do aplicativo Cisco, e assim temos feito também com a EBD, cada domingo às 9 horas da manhã, domingo às 10 horas o culto que está sendo transmitido pelo YouTube para toda a igreja, para todo mundo, e domingo também às 19 horas o culto. Então hoje 10 da manhã e 19 horas. O culto de quarta-feira nós temos feito pelo aplicativo, com todos os irmãos presentes, orando uns com os outros, orando uns pelos outros, na quarta-feira, às 19 horas. O grupo permanente de oração tem feito também as suas reuniões na terça-feira, às 15 horas, para orar. Enfim, toda a igreja está mobilizada, o pessoal do coral, o pessoal do louvor, todo mundo está envolvido em oração, envolvido em partilhar o que estamos fazendo juntos como igreja de Cristo Jesus. Temos um relógio de oração, a cada 3 horas grupos estão orando, e no sábado temos jejum e oração pelo Brasil, jejum e oração pelo mundo, jejum e oração pela igreja e pelas nossas famílias. E a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, eu, pastor Jair, pastor Augusto e pastor Yuri, estaremos numa sala de oração em horários marcados. Então você vai receber, através dos grupos da igreja, o cartão dizendo os horários. Eu estarei de 10 a 10h30, o pastor Jair de 16 a 16h30, o pastor Augusto de 20 horas a 20h30 e o pastor Yuri de 22 a 22h30. Então, de segunda a sexta-feira, você quer orar conosco? Entra lá na sala, através do Cisco, e aí você vai estar conosco nesse momento de oração. Queremos acompanhar você, queremos estar do seu lado, do lado da sua família, nesse período que nós estamos passando, para que você veja como nós estamos juntos, apesar de separados. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm se dedicado a telefonar para os outros, para saber a situação de cada um, e para que assim a gente divida e se una para ajudar uns aos outros, conforme manda a palavra de Deus. E nós vamos cantar mais uma música, desta vez a música Faça a Terra Se Alegrar, que é uma música de missões mundiais, para lembrar que ainda estamos em campanha, ainda queremos alcançar o mundo para Cristo Jesus, ainda queremos continuar enviando missionários e sustentando aqueles que estão no campo. Então, se você ainda não ofertou, façam, porque nós ainda não fechamos o alvo de missões mundiais. Cante conosco, Faça a Terra Se Alegrar. Plenitude
Nós somos os missionários Ael e Bel e estamos aqui no sul da Ásia já há mais de 9 anos. E como você deve saber, essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro teve início aqui na Ásia, em uma cidade não muito distante da nossa. E nós já estamos completando 2 meses sob a influência das restrições e das medidas de combate a essa pandemia. E desde os primeiros dias, quando nós passamos a receber as notícias de que havia um novo vírus, uma nova epidemia e naquela época nada era muito certo ainda, nós tomamos alguns cuidados e o primeiro deles foi de que nós só daríamos crédito, só leríamos artigos e notícias de mídias oficiais, mídias confiáveis e de especialistas, desde a Organização Mundial de Saúde até as autoridades aqui do nosso país, porque era muita informação e muita desinformação. Mas quando nós soubemos de que uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes estava em quarentena, ninguém podia sair ou entrar, então nós entendemos a profundidade e a seriedade da situação. Outra decisão que nós tomamos foi de que nós iríamos seguir as orientações oficiais dos especialistas e das autoridades no assunto, das pessoas que realmente estavam combatendo essa epidemia e esse vírus. Porque nós entendemos que nós não estávamos à linha de frente e se nós não poderíamos ajudar de maneira efetiva, nós não iríamos atrapalhar. E nessa hora nós nos valemos do princípio bíblico de analisar tudo e reter o que é bom. Até das mídias que nós tínhamos mais confiança, nós analisávamos tudo e retíamos o que era bom, seguindo o princípio da palavra também de que as autoridades foram colocadas ali com a permissão do Senhor. Então nós tomamos essa decisão de seguir a orientação oficial e de também analisar tudo, reter o que era bom diante do Senhor em intercessão. Nas primeiras semanas aconteceu algo bem surreal aqui em nossa cidade, porque nós temos 7 milhões de habitantes e quando nós olhávamos pela janela de casa, ou então íamos na rua, saíamos para o supermercado porque tínhamos que comprar algum mantimento, nós víamos ruas desertas. Não havia ninguém nas ruas. As pessoas tomaram a decisão de seguir a orientação oficial, mas também foram tomadas por medo. Era palpável, era visível o medo e o temor na vida de várias pessoas. E o temor era tanto que quando nós íamos ao supermercado para comprar alguma coisa, as pessoas que nos conhecem lá no supermercado nos perguntavam: mas vocês têm coragem de sair na rua? E a nossa resposta para eles e o nosso pensamento era de que a nossa situação era muito confortável porque nós tínhamos opção, nós poderíamos sair ou não. E eles que estavam ali na linha de frente não tinham essa opção. E as pessoas que estavam como eles em serviços básicos, serviços médicos, serviços públicos essenciais, passaram então a ser alvo da nossa intercessão. E muito embora muitos deles não conheçam o Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor cobrisse eles com uma paz que excede todo entendimento. Ainda que eles não conhecessem essa paz, mas que eles pudessem ser tocados também pelo Senhor nesse tempo. O desafio mais evidente desse tempo, com certeza, do isolamento social, e você já deve estar percebendo isso. E logo nas primeiras semanas nós tomamos uma decisão aqui, junto com uma liderança de uma igreja local, de nos reunir de forma virtual e saber que passos nós iríamos tomar. E nosso planejamento era de ter meia hora, 40 minutos de intercessão, então mais 1 hora de deliberação e de planejamentos. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos quase que 2 horas de intercessão e meia hora de deliberação. E nesse dia nós entendemos que nesse tempo a principal atitude, o principal ministério é o ministério de estarmos presentes, é o ministério de estarmos disponíveis. Todas as tecnologias e as opções que nós temos são fundamentais e têm sido bênção. Mas o fator humano, o fator de estarmos disponíveis uns aos outros, o fator de sermos corpo e de decidirmos abençoar outros com a nossa presença, com o nosso tempo, com a disposição de ouvir e a disposição também, às vezes, de falar, tem sido o diferencial nesse tempo.
E a expressão bíblica de corpo de Cristo nunca fez tanto sentido. Nunca nos foi tão forte o sentimento de que o que nos une é o vínculo espiritual no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, os obreiros locais nos falaram que estavam utilizando esse tempo para testemunhar entre as suas famílias, porque muitos dos seus parentes não conhecem o Senhor Jesus. A nossa obreira entre os surdos falou para Bel que ela iria aproveitar esse tempo para fazer muitos contatos e ter várias conversas e perguntar como as pessoas estavam e também achar oportunidades para testemunhar virtualmente do Senhor Jesus, crendo que Ele agiria pessoalmente. Então nós vimos que a mão do Senhor estava agindo e também abrindo oportunidades nesse tempo tão difícil. Nós também temos recebido notícias de que várias igrejas locais têm se levantado e testemunhado publicamente dele, apesar das restrições. Mas em um momento tão especial, a igreja tem sido fortalecida. Na cidade que foi mais afetada pelo vírus e por todas as restrições que esse tempo impôs, um grupo de líderes se levantou e escreveu uma carta dizendo que era o tempo para que eles também pudessem se voltar aos pés do Senhor Jesus. E uma convicção que nós temos aqui e que as igrejas têm aqui é de que a igreja sairá fortalecida desse tempo. Queridos, com certeza há muito mais que nós poderíamos compartilhar com vocês, mas toda essa situação nos leva aos pés da cruz de forma humilde, nos leva a uma profunda reflexão em saber o quão dependentes nós somos do Senhor e quão importante é sermos corpo de Cristo e sermos luz e esperança e alegria para as nações. Nós somos gratos ao Senhor porque o vírus não nos atingiu, nem a mim, nem a Bel, nem aos obreiros locais, nem aqueles que estavam mais próximos de nós. Muitas pessoas em nossa cidade, em nossa província, foram sim infectados e atingidos diretamente em suas famílias por esse vírus. Mas hoje, depois de 2 meses, nós não temos notícias de novos casos. Então, o Senhor tem agido com bondade, com graça e com misericórdia. E nós sabemos que esse tempo vai passar e que Ele é por nós. Mas ainda que esse vírus tivesse ou que venha a nos infectar, ainda assim nós seríamos desafiados a nos alegrar no Senhor. E a palavra que o Senhor tem colocado diante de nós é o que está escrito lá em Romanos 5, de 3 a 5. E fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Senhor nos ajude a não desperdiçar esse tempo, porque o Pai está produzindo caráter e esperança em nós. E Ele já derramou amor em nossos corações. Basta nos ter foco nesse amor e não naquilo que está acontecendo à nossa volta. Devemos ser responsáveis, mas nunca desviar o nosso olhar do amor do Senhor que já é derramado em nossos corações. Que Ele seja a sua companhia e alegria nesse tempo desafiador. Vamos ouvir a palavra de Deus? E na manhã de hoje eu decidi compartilhar com vocês uma mensagem que já preguei aqui no dia 4 de agosto do ano passado. A mensagem era: Jesus está conosco na caminhada. Eu pensei que esse é um bom momento para relembrarmos aquela mensagem, porque estamos numa caminhada difícil. A gente se isolou, o que era para ser uma semana passou a 15 dias, já foram 30 dias e agora estamos ainda isolados. E eu sei que esses dias, quanto mais eles demoram, mais difíceis vão ficando, porque parece que a gente perde as perspectivas, parece que a gente perde o foco e a gente não consegue mais ver o amanhã. Alguns entram em depressão. É hora de pensarmos que o Senhor está conosco. É hora de pensarmos que, qualquer que seja a situação, Ele estará conosco. Então, ouça essa mensagem de Deus
Ouça essa palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Atravessamos, irmãos, a metade do ano. Muitas expectativas que a gente tinha se concretizaram. Muitas outras, com certeza, não. E às vezes, as expectativas não realizadas, não concretizadas, elas terminam invadindo o nosso coração. E a gente desanima, a gente fraqueja. Alguns, inclusive, terminam abandonando a fé. Esses dias, eu estava olhando o nosso hall de membros. Nós fizemos um recadastramento de membros outro dia. E nesse recadastramento, muita gente ficou fora. E eu olhando o hall de membros esses dias, sentindo falta de muita gente. Talvez estejam em algum local, alguma igreja, talvez não. Nessa terça-feira nós vamos ter a nossa reunião do Conselho Administrativo. Vamos ter assembleia na quarta. E eu queria começar a nossa reunião do Conselho às 18h30. Então, se você puder chegar, vai nos ajudar. Mas eu penso que muita gente termina desanimando, esfriando na fé, porque não sabe lidar com as situações variadas da vida, especialmente aquelas que não atendem às expectativas da gente. E muita gente esfria. Foi mais ou menos isto que aconteceu com dois dos discípulos de Jesus após a sua morte e ressurreição. Abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler um texto longo, mas eu queria ler porque preciso que você compreenda o contexto de toda a história. Lucas 24, de 1 a 35. O texto diz assim: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram estas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres que lhes deram e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado consigo do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, indo dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?
E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhe perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram e declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam: está ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez como que quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o dava. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. O que aconteceu, irmãos, com esses dois discípulos? As expectativas deles foram frustradas. Os sonhos deles era que aquele Jesus que nasceu e que os liderou por 3 anos fosse o grande líder que os libertasse do poder romano e colocasse Israel no topo das nações. Quando eles viram aquele Jesus sendo morto e sepultado, a tristeza invadiu seus corações, porque o sonho foi frustrado. Mesmo as mulheres tendo ido ao sepulcro e dizendo que viram o Messias, ou não viram o corpo do Messias, e que os anjos falaram com elas, mesmo elas dizendo que ele havia ressuscitado, porque os anjos disseram a elas que assim ia ser, mesmo com tudo isso, eles não pararam de estar frustrados e a fé esfriou. Então o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém, saíram da igreja e foram para Emaús. Eles deixaram os discípulos, eles deixaram a igreja, eles voltaram para casa. Emaús era uma vila a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles voltavam para casa frustrados e frios na fé e compartilhando um com o outro da frustração que estava em seus corações, Jesus se aproxima deles, caminha com eles. E Jesus então expõe a eles a palavra e faz com que eles enxerguem que tudo que tinha acontecido já estava na palavra.
E só quando Jesus entra na casa e vai cear com eles e parte o pão, é que eles percebem que era Jesus que havia andado com eles o caminho todo, exposto a Escritura para eles no caminho, e estava com eles em casa. O texto diz que Jesus desaparece. E então, quando isso acontece, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para a igreja. E quando eles chegam lá, a igreja reunida já tem Simão dizendo que viu o Senhor. E eles vão dizer: é verdade, porque ele esteve conosco, ele caminhou conosco, explicou a Escritura para nós, sentou conosco em casa, partiu o pão, e nós então o identificamos quando ele partiu o pão. O que esse texto tem a ver conosco, irmãos? Às vezes eu olho textos bíblicos e eu vejo neles um paralelo com a nossa caminhada de fé, como igreja, como servos de Deus. E aqui eu vejo exatamente isso. Nós estamos numa caminhada. Francelice disse há pouco aqui que a nossa caminhada tem um foco, a Nova Jerusalém. E a gente não sabe quando vai chegar lá. Mas nós estamos caminhando para lá. Só que nesta caminhada, muitas vezes, as nossas expectativas não se concretizam, não se realizam, e a gente, igual aqueles dois, se frustra. Sai da igreja e vai para casa. Quantos hoje não estão em casa dizendo: eu posso adorar a Deus em casa? Quantos não estão longe da igreja e de Cristo e da fé e dizem assim: eu sou melhor do que muitos crentes que estão na igreja? Quantos não estão distantes porque se frustraram, as suas expectativas não se concretizaram e terminam dizendo: eu sou muito mais crente do que muito crente que eu conheço? A igreja não cuida bem da gente, mas ele diz que é a igreja. Se frustra, esfria, se distancia, ou às vezes vira aquele crente mais ou menos fantasma. Ele chega, senta num lugar que ele não quer que ninguém fale com ele, e ele quer ir embora antes de qualquer pessoa falar com ele, porque ele quer simplesmente chegar e desaparecer. Se ele pudesse assistir o culto em espírito, ele fazia isso. Frustrado, decepcionado. O que esse texto nos mostra é que Jesus está conosco nesta caminhada, mesmo quando estamos frustrados, mesmo quando estamos decepcionados, mesmo quando a nossa fé está fria. O texto mostra que Jesus está conosco mesmo assim. Aqueles discípulos não imaginavam que Jesus estaria com eles ali. Na verdade, eles contaram toda a história para Jesus, toda a frustração, eles derramaram tudo o que pesava no coração deles para Jesus, sem imaginar que era Jesus que estava ouvindo toda a frustração, toda a lamúria deles. Jesus estava ali o tempo inteiro. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, que talvez você esteja frustrado com o pastor Gilvan, com a primeira igreja, ou com a igreja que você está, ou até com a própria vida. Mas o Senhor está com você aí, escutando toda a sua lamúria. O Senhor está caminhando com você, escutando tudo e vendo tudo que você passa. Ele não está ausente de você. Essa é uma verdade em toda a Bíblia. Quando eu olho o livro de Josué, e Moisés lidera o povo, e Moisés é um grande líder. Mas quando Moisés morre,
E aí Deus diz, é Josué que tem que tomar a frente. Josué era companheiro de Moisés, Josué foi um dos espias enviado à terra. Mas Josué fica olhando aquilo e diz, essa missão é muito grande para mim. Mas Deus vai dizer para ele assim, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, não te desampararei. Eu queria que você pensasse também nisso, porque o Senhor nos diz isso, toda a Bíblia o Senhor nos diz que Ele é conosco, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, mesmo no meio das nossas frustrações. Hebreus 13:5 diz, seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. O autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, você pode ficar tão preocupado com o dinheiro, tão preocupado em ter as coisas, você pode ficar tão voltado para o poder ter, que você pode afastar-se do Senhor. E quantas vezes a gente vê pessoas que não têm tempo para Deus, porque estão ocupados demais em ganhar, em ter, em fazer. E o autor aos Hebreus vai dizer assim, contentem-se com o que têm, não sejam gananciosos, porque o Senhor mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei, o Senhor vai suprir, o Senhor vai suprir. O profeta Isaías, quando olha o povo de Deus e vê todos os inimigos voltados para ele, ele vai dizer assim, quanto aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, mas não os acharás, e os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudarei. E aí o profeta vai para uma palavra de poeta, e vai falar como o pai fala com o filho, como o avô fala com o neto. Ele vai poeticamente dizer assim, não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, que é o Santo de Israel. O Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor não vai deixar você, mesmo no meio da sua frustração. A promessa do Senhor, antes de subir ao céu, foi, eis que estou convosco cada domingo, uma vez no mês. Foi assim? Como foi? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, mesmo quando você não sentir, Ele está lá, mesmo quando você não quiser, Ele está lá, mesmo quando você não desejar, Ele está lá. Não é o Senhor que nos abandona, somos nós que o abandonamos. Ainda vejo nesse texto bíblico que Jesus não só está conosco, mas Ele usa a palavra para reavivar a nossa fé. E foi isso que Ele fez com os dois. A partir do verso 25, o texto vai dizer assim, então lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E o texto diz, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas. Imagine uma aula bíblica no caminho de Emaús. Pega Moisés e depois todos os profetas, e vai mostrar para aqueles dois que tudo o que aconteceu já estava dito, já estava previsto. O Senhor vai usar a Escritura para despertar
fé no coração daqueles dois desanimados. E é isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Meu irmão, você está esfriando na fé. Meu irmão, você está se afastando. Meu irmão, você está se achando distante. Meu irmão, você está olhando para você e achando que os problemas são maiores do que a sua vida. Abra a palavra, leia a palavra. Ah, pastor, eu não gosto, eu não estou conseguindo ler. Leia sem gostar. Leia sem querer. Quando o médico receita o remédio, você não toma assim? Bota o despertador lá, hora tal, hora de tomar medicação, você não gosta, é ruim, mas você toma porque sabe que precisa. Sabe, muitos de nós falhamos na fé, irmãos, porque a gente seguia pelos sentimentos e não por aquilo que é correto. Os meus sentimentos não podem mandar na minha vida. Quando eu sei que algo é certo para mim, é de Deus para mim, eu vou fazer mesmo que eu não sinta. Ah, não vou hoje, pastor, eu acordei assim meio mole, não vou hoje não. Tome o remédio, meu irmão, que ele faz bem. Eu sou do tempo que a gente tomava azeite de mamona. Já tomou azeite de mamona? Eita, negocinho ruim, meu irmão. Mas a dona Helena, quando trazia, não tinha negócio de eu não quero, né? Essa carinha aí não ia resolver não, viu, dona Keren? Ela empurrava a colher na boca da gente, meu amigo, ou engolia ou engasgava. Mas tinha que tomar, não tinha jeito. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem um poder que você não imagina. Ela entra onde ninguém imagina, ela penetra onde ninguém imagina, ela faz aquilo que você não imagina. É por isso que o salmista dizia que a palavra era lâmpada para os pés, para saber onde pisava, mas era luz para o caminho, era para olhar o futuro, era para guiar a vida. Apegue-se à palavra, leia a palavra, estude a palavra. É pela palavra que a fé nasce, é pela palavra que o desânimo vai embora. Mas o texto que lemos diz que quando os dois discípulos entenderam a mensagem de Jesus, quando Jesus desapareceu do meio deles, verso 31 diz: abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto desapareceu diante deles. Quando isto acontece, o texto vai dizer que eles voltaram para Jerusalém. Verso 33, na mesma hora, preste atenção, eles convidam Jesus para ficar com eles em casa, porque o dia terminou, o sol já se foi, era noite, fica conosco. Mas quando eles descobriram que era o mestre que estava com eles, quando eles descobriram que aquilo que as mulheres disseram era verdade, que Jesus tinha ressuscitado, tinha estado com eles, eles não esperaram o dia amanhecer. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 que estavam com eles. Voltaram para Jerusalém, voltaram para a igreja, irmãos. Circula aí nos grupos das redes sociais uma historinha da importância do grupo. Eu acho que muitos de vocês receberam isso. E conta a historinha de um membro de um determinado grupo que ficou desgostoso, esfriou e não foi mais ao grupo. Então o grupo reunido sentiram falta daquele amigo e alguém disse: eu vou visitá-lo.
e foi visitá-lo. Quando chegou em casa, aquele que se afastou o recebeu, ele entrou em casa, mas ele não disse uma palavra. O amigo estava na frente de uma lareira, por causa do frio, e aquele que foi visitar simplesmente afastou um tição, como diz o piauiense, né? Afastou um tição do fogo. E o tição apagou. Ele esperou algum tempo, depois pegou de novo assim a vareta e empurrou o tição de volta para o fogo. E o tição voltou a acender. Virou brasa de novo, pegou fogo. Então ele se despede do amigo que estava ausente do grupo, eles se abraçam e o amigo diz assim: obrigado pelo sermão que você me deu. Todo o trabalho de Jesus com aqueles dois na caminhada foi para que eles entendessem a mensagem da salvação e da ressurreição, mas foi para que eles também valorizassem e entendessem a importância da igreja, do grupo na vida deles. A igreja, irmãos, não é apenas um local, a igreja é nossa gente, somos os que caminhamos para o mesmo objetivo, somos os do caminho. Os discípulos em Jerusalém tinham as mesmas dúvidas, tinham as mesmas inseguranças, estavam perplexos com a mesma situação, tinham sonhos frustrados do mesmo jeito dos dois, mas eles não arredaram pé, eles estavam juntos no braseiro. Quando os dois chegam de volta, diz o texto, encontraram todos reunidos, os ausentes eram só eles. Os outros estavam lá, apesar das dúvidas, os outros estavam lá, apesar dos problemas, os outros estavam juntos, apesar de tudo. A igreja tem problemas, mas é o povo do caminho. A igreja tem problemas, mas é o povo da fé. A igreja tem problemas, mas é o povo que se envolve, que se preocupa, que ora. Ultimamente, desculpa irmãos o horário, né? Mas eu estava de folga, então eu preciso descontar, né? 2 domingos sem pregar. Ultimamente a palavra em voga no nosso meio deixou de ser desigrejado e passou a ser poliigrejados. Quem são os poliigrejados? São aqueles que não se sentem de nenhuma igreja, mas eles usam várias igrejas. É como aquela música popular que diz assim: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também. Lembra dessa música popular, né? Pois é mais ou menos assim. Há um bom artigo na revista Ultimato, eu não vou aqui tecer comentários sobre o artigo todo, senão a gente vai ter que almoçar hoje aqui, eu não quero, porque eu não preparei almoço para todo mundo. Mas o artigo na revista Ultimato, escrito pelo Ricardo Gonçalves, e tem o título assim: pare de pular de igreja em igreja. E ele fala sobre poliigrejados. Ele diz assim: imagine a seguinte situação. No sábado, um crente frequenta o ministério de jovens de uma igreja que ele considera ativo. No domingo pela manhã, ele participa da EBD de outra igreja, pois acha que o estudo lá é profundo. No culto da noite, ele vai a uma terceira igreja, pois crê que ela segue o princípio regulador do culto mais fiel. Durante a semana, ele assiste uma série de pregações no YouTube do pregador com que ele mais se identifica teologicamente, lamentando não poder frequentar a sua igreja, e assim ele vive, tirando
aquilo que considera bom de cada igreja. Então ele não é de igreja nenhuma, mas ele se sente de toda a igreja. Meus irmãos, isso é terrível, porque essas pessoas não aprendem a crescer na fé. Sabe, a melhor coisa é quando a gente é visitante da igreja, porque todo mundo abraça a gente, é bom demais. Então essas pessoas, elas querem se sentir visitantes de toda a igreja. Eles não querem lidar com problemas, eles não querem lidar com dificuldades, eles não querem lidar com erros e falhas. Eles não querem servir, eles querem consumir. Não são servos, são consumidores. O que acontece com isso, irmãos, é que a maioria destes irmãos não criam raízes, não crescem porque não lidam com problemas. Como a maioria das nossas crianças adoecem com muita facilidade, porque não estão habituadas a botar o pé no chão, a se misturar na areia, eles não criam anticorpos. Quando nós frequentamos a igreja, apesar dela, nós entendemos o princípio de crescimento, de ajuda, de apoio, de perdão, porque a gente lida com gente, e onde tem gente, tem erro, tem falha, mas onde tem Deus, tem perdão e tem graça. Então a gente, quando é igreja, a gente se dá e cresce nessa doação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 4, ele diz que o objetivo da gente é crescer até chegar à maturidade ou à plenitude de Cristo. E ele fala então que a gente deixa de ser menino inconstante, levado por qualquer vento como a palha. Como acontece isso, irmãos? É a gente se dando junto, é a gente lutando junto, é a gente perdoando junto, é a gente buscando a graça de Deus naquilo que a gente não consegue resolver, e entendendo que tem um Deus que está conosco na caminhada, mesmo quando a gente está esfriando, buscando na palavra aquilo que nos alimenta, porque ela é poderosa para isso, e nunca deixando os irmãos, porque o mais triste numa guerra não é perdê-la, o mais triste numa guerra é abandonar o companheiro no campo de batalha. E nós não somos os que abandonam, nós não somos os que retrocedem, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Obrigado, Pai, por esta manhã, pelos teus servos que chegaram aqui. Obrigado porque a graça do Senhor é abundante sobre nós. Deus, nesta caminhada, que não busquemos Emaús quando as dificuldades surgirem, mas que busquemos a Jerusalém e os que estão reunidos, e que busquemos a graça do Senhor e a palavra do Senhor, para que ela avive a nossa fé e nos faça crescer e nos faça amadurecer, em nome de Jesus, amém. Como você viu na mensagem, Jesus está conosco. Às vezes, como aqueles discípulos do caminho de Emaús, não percebemos. Ele está conosco, conversa, faz a gente olhar para a palavra, mas muitas vezes não nos damos conta. Então é hora de buscarmos a graça dele, a presença dele, de pedirmos sensibilidade para ouvirmos a sua voz, para, como mesmo o Senhor Jesus dizia, para que
Quem tem ouvidos, ouça. É hora de buscarmos também, diferente daqueles discípulos de Emaús, buscarmos irmãos na fé. O povo da igreja, que mesmo separado, a gente pode dividir os fardos, a gente pode interceder, a gente pode orar uns pelos outros. E eu louvo a Deus que nesse momento, nesses dias que estamos, muitos dos irmãos têm conseguido conduzir outros a Cristo Jesus, juntos, como a brasa no braseiro, afastando, apaga, mas voltando ao braseiro, acende. Não deixe o braseiro, não deixe o povo de Deus, não deixe aqueles que têm a mesma fé que você. Ore comigo. Obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã. Ó Deus, que ela encontre guarida nos nossos corações, aumente a nossa fé, a nossa dependência do Senhor, mas muito mais, que ela nos faça agregar, acompanhar, ajudar uns aos outros, para que ninguém apague, para que ninguém saia do braseiro, para que ninguém esfrie. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você aqui de novo, às 19 horas, para juntos, mais uma vez, adorarmos o nome bendito de Jesus. Deus o abençoe.